Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Lessa, diretor do Portal VGV, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Alexandre Frankel, que é CEO da Vitacom, gentilmente recebeu a gente aqui hoje nesse espaço maravilhoso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas tendências, um pouquinho sobre o futuro do mercado imobiliário. Alexandre, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. E para poder começar, eu queria conhecer um pouquinho a pessoa por trás da marca. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como que você chegou até aqui? Como que você chegou no mercado imobiliário? Bom, Bruno, primeiro é uma honra enorme fazer essa entrevista contigo no portal. Sou um grande fã e acompanho direto. Bom, cara, minha história no mercado imobiliário começou desde que eu me conheço por gente. Meu pai era desse mercado e ele me levava desde que eu tinha 3 anos de idade. Eu já ia ver concreto, plantão de vendas. Com 12, 13 anos eu já vendia apartamento, já vendia lote. Eu ia para plantão de vendas, tocava, cobria a folga de corretor. Eu me criei nesse ambiente de empreendedorismo e de mercado imobiliário. Os meus avós são imigrantes judeus e eles vieram para o Brasil, então eu também fiquei muito no comércio, nesse lado de interagir com o cliente. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu abri minha primeira empresa, era uma empresa de tecnologia do mundo digital. Estava aquele boom de .com, de investimentos, etc. E eu fiquei naquela empresa que eu fundei por 4, 5 anos e vendi a empresa. Então eu fiquei com aquela cabeça, ainda não existia o conceito de startup, né? Era só uma empresa digital. Depois eu voltei para os negócios da família, mas obviamente depois você saiu de casa, morou sozinho, já teve a tua empresa, outra cabeça, né? Outra cabeça. Então essa experiência de mundo digital, agilidade, MVP, errar rápido, ser ágil. Então eu acabei, acho que eu sofri uma transformação muito grande nesse período, fora toda a parte de empreendedorismo, de ter empresa. E quando eu voltei para a empresa da família, eu falei, puta, não dá, não é isso que eu quero. Eu fiquei pouco tempo e fundei a Vitacom. Nós vamos completar agora 9 anos, estamos com 8 anos e pouquinho. E muita coisa feita aí nessa estrada. E como que você vê essa complementação de toda essa tradição que você começou do tempo quando você ia com seu pai até quando você chegou com uma outra cultura de empresa e começou a querer inovar alguns processos? Imagino que você chegou e viu muita coisa tradicional e você já falou, aqui tem uma oportunidade de melhoria, aqui tem uma oportunidade de fazer diferente. Como é que foi esse choque quando você voltou para a empresa, esse choque de realidade? Legal. Primeiro, eu sou um cara inconformado por natureza, então eu questiono sempre o status quo, eu não consigo me conformar com algumas coisas que são porque são. Então acho que a gente chama em hebraico, tem uma palavrinha que chama chutzpah, que é ousadia, ela significa ousadia. E eu acho que eu tenho essa ousadia nata de querer fazer o novo, de questionar os padrões. Então voltar para o mercado realmente foi algo uma experiência bem interessante. Como é que surgiu a ideia, né? Qual foi o fundamento da Vitacom? Então, quando eu me casei, eu casei cedo, eu fui morar num apartamento pequenininho, devia ter mais do que 30 metros quadrados, e eu também... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E eu era um cara que ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro. Eu estudava muito longe, trabalhava mais longe ainda, cara, e ficava estressado, era uma loucura esse dia a dia, as coisas como elas funcionavam. Então essa experiência de morar num apartamento pequenininho e eu comecei a fazer uma série de trajetos de bicicleta ou a pé, isso lá atrás, não tinha nem ciclofaixa ainda. E daí essa experiência falou, acho que eu quero criar algo nesse sentido, eu quero mudar a cidade, eu estou experimentando isso, é tão bacana, eu acho que dá para criar uma cidade diferente. Então foi daí que surgiu a Vitacom, nosso primeiro prédio foi inspirado nessa experiência pessoal. Bom, eu imagino que você deva ter encontrado muita resistência, acho que até dos seus pares, né? Acho que até internamente das empresas, quando você chegou com um conceito novo, querendo fazer diferente, né? Sim. Já deve ter escutado, mas o mercado não funciona desse jeito, funciona desse jeito. Como que você conseguiu vender teu peixe primeiro para viabilizar um produto e depois para de fato colocar ele no mercado? Vamos lá, primeiro por etapas, assim, você foi bonzinho, mas o que eu mais ouço, você é louco, né? Assim, a coisa, e hoje acho que é o mais gratificante e o sinal que está indo tudo certo é ouvir você é louco, acho que esse é um bom sinal. Depois eu acho que assim, quando a gente começa a pensar nessa estratégia toda de tudo como foi criado, o que eu mais encontrei foi resistência. E uma coisa que eu aprendi é, primeiro você faz, depois você pergunta. Então as grandes evoluções, quando criou-se, por exemplo, a Netflix, não tinha banda larga ainda desenvolvida. Quando criou-se o carro, não tinha posto de gasolina, não tinha loja de conveniência.
e para o carro elétrico ainda também não tem carregador em todo canto. Mas quando você enxerga aquela tendência, você acredita de uma forma tão forte naquele instinto, naquela visão, você faz, mesmo que o mercado ainda não esteja preparado, mesmo que ainda existam muitos questionamentos, você vai lá e faz e depois acontece. E você encontrou alguma dificuldade muito notória para poder, de fato, começar a deslanchar? Se alguma vez você chegou a pensar em desistir, falar, não, acho que ainda não é o momento, porque isso está muito ousado, as pessoas não estão preparadas, os mercados ainda não estão reagindo bem. Que resistência que você encontrou que te fez repensar, mas ainda assim você seguiu no propósito de reinventar a cidade? Foram as mais diversas, né? Acho que para ser empreendedor, aí fica uma dica para você que está ouvindo a gente aqui. Para ser empreendedor, você tem que ser muito resiliente. Talvez essa crise ensinou que a resiliência seja uma das maiores qualidades. Tem que ter aquele padrão da ousadia e ir em frente. Eu nunca pensei em desistir, mas geralmente a gente conta a história de sucesso, né? Em palestras, e todo mundo gosta de contar as boas histórias de sucesso, e tem muita dificuldade no meio do caminho, né? Para ser empreendedor, desde a burocracia, das leis, o ambiente é tóxico em todos os sentidos. Eu acredito que talvez a questão financeira, né, o quanto o nosso mercado financeiro e os mecanismos que nós temos no Brasil, eles são hostis ao empreendedorismo. Acho que foi uma das grandes dificuldades, mas quando você acredita e está tão empenhado em fazer aquilo acontecer, e principalmente tem o melhor time, que acho que esse é o grande segredo, você vai em frente e as coisas acontecem. Hoje realmente é muito orgulho ver a Vitacom, são milhares de unidades, já mais de 50 prédios feitos. Realmente a gente olha com muito orgulho, e principalmente o sonho só está começando. Acho que ainda tem um horizonte gigantesco para frente. Uma coisa que me chama a atenção, né, que está por todos os lugares aqui, é o slogan da Vitacom ser justamente esse reinventando a cidade. Só que junto com esse reinventando a cidade, a gente percebe que vem muita coisa que você vai reinventando além da cidade, como por exemplo, alguns processos do nosso mercado, como por exemplo, o próprio investimento imobiliário que a Vitacom de certa forma está redefinindo. Quando você pega no passado aquela continha que o investidor imobiliário fazia de 0,x% de uma locação fixa em cima do valor do imóvel, e às vezes vê essa loucura toda, tá caro, a conta não fecha, hoje você já começa a ressignificar isso falando, por exemplo, do investimento de locação por temporada, a conta já vai ficando um pouco diferente, né? Como que o investidor está recebendo até essa nova abordagem sobre o que é o investimento imobiliário da atualidade? O importante a gente falar, o mercado mudou muito, né? Existe uma total revolução no que é um investimento imobiliário e no que é morar. Então, cada vez mais eu acredito que o imóvel em si, principalmente a moradia, o tijolo, o ativo, ele é um produto de investimento, né? Ele não é para você comprar e morar. Então, a grande troca é que o imóvel é algo para ser como tratado e idealizado como investimento, e o usuário, ao invés de ele comprar, ele começa a usar. Então, esse usar pode ser por uma hora, pode ser pela vida inteira, mas como disponibilizar esses ativos, em que modelo, acho que essa é a grande transformação e que vai se intensificar nos próximos meses, anos, e com uma nova grande tendência. E você diria que hoje a gente tem um novo perfil de consumidor, a gente também tem um novo perfil de investidor? Sem dúvida nenhuma. E agora o investidor, ele é múltiplo também, né? Você tem desde o pequenininho investidor que está fazendo uma poupança, tem a pessoa que está fazendo a sua aposentadoria privada, tem os grandes investidores, que são family offices institucionais, até os investidores estrangeiros. Mas de alguma forma o capital, ele produz o imóvel, e você aí tem uma massa enorme de pessoas, um déficit habitacional gigantesco que vai usar. E mais do que nunca isso é reinventar a cidade, né? Quando a gente fala tanto em mobilidade, que é algo que me fascina, talvez o grande motivo, o fundamento da empresa está todo baseado em mobilidade. Então o imóvel, acho que ele é um grande indutor da mobilidade, né? Então se eu mudar de emprego, provavelmente eu vou mudar de casa. Se eu for, minha família cresceu, meus filhos saíram de casa, ela diminuiu, o meu imóvel tem que acompanhar essas fases. Então é assim que eu enxergo, é isso que eu acredito.
Uma outra coisa que chama atenção quando a gente vai analisando o case Vitacom é que você também tem apostado muito em embarcar alguns serviços junto com o produto físico que você oferece. A gente tem a plataforma VNStay, que ajuda a fazer toda essa parte de gestão de locação. Você acredita que essa incorporação de serviços junto do produto imobiliário também é uma grande tendência hoje, ao contrário do que se fazia no passado? Você constrói, entrega e acabou, nunca mais fala com o cliente, não. Agora você continua acompanhando em outro ciclo e através da oferta de serviços? Então, deixa eu te contar uma coisa aqui, que na verdade eu não estou enxergando mais a Vitacom como uma incorporadora. Acho que aí teve um grande shift. Hoje, por exemplo, meu departamento de tecnologia é maior que o meu departamento financeiro. Então, serviços ganham uma importância enorme, acho que mais do que a própria produção imobiliária, e a tecnologia também ganha um peso fundamental. Então, acho que hoje, talvez o que menos nós somos, talvez seja uma incorporadora tradicional. Está tendo uma grande troca, uma grande transição, e hoje nosso dia a dia é como de uma grande startup. A gente está testando soluções, botando serviços para rodar, botando plataformas, construindo soluções. Então hoje a gente fala, por exemplo, muito mais de código-fonte, de equipamentos de tecnologia do que de tijolo. Então acho que essa também é outra grande transformação e que está cada vez mais intensa. Para a gente poder finalizar, o que você enxerga como futuro no que tange ao produto imobiliário? Você acha que internet das coisas, você acha que o perfil do consumidor, de certa forma, vai continuar encolhendo mais a questão das unidades? O que você enxerga como uma grande tendência para os próximos 15 anos? Vamos lá, grandes tendências que eu enxergo. Acho que a primeira é a mobilidade, que já é uma realidade, mas mais do que nunca, a definição do imobiliário, do produto, ela é drivada, ela é orientada pela mobilidade. Segundo, a compactação, acredito sim, famílias compactas. A gente viu que a média de filhos da população tem ficado cada vez menor, ela está reduzindo. Então são famílias menores com um filho, talvez nenhum filho, são pessoas solteiras por muito mais tempo e um percentual muito significativo da população. Então a compactação é uma outra tendência. Eu acredito muito em cidades caminháveis. Então tudo próximo, tudo à mão, aquele supermercado do bairro, a loja ao lado, a tendência, a escola, está tudo próximo. Então as pessoas vão evitar pegar o carro, elas vão se mudar para ter tudo isso à mão. Então tudo que for caminhável é muito bem-vindo. Eu acho que o compartilhamento é uma outra grande tendência. Então tudo aquilo que puder ser compartilhado, desde uma bicicleta até uma estação de trabalho. Aliás, o coworking hoje é um espaço que realmente ele bomba nos nossos prédios. Cada vez mais a gente tem aumentado a proporção deles. Então o compartilhamento é uma outra grande tendência. E a tecnologia, sem dúvida, ela vem para suportar tudo isso, para criar esse novo modelo de se viver, cada vez mais focado em uso e menos em propriedade. Bacana. Alexandre, obrigado. Brunão, prazer. Recado final, talvez você não saiba, mas tem 5 anos que eu não tenho carro. Poxa, de boa. E o grande responsável, eu diria, pela minha decisão final de não ter carro foi você. Um livro que você me deu há 5 anos atrás, Como Viver em São Paulo Sem Carro. Eu sempre tinha essa vontade, ficava na dúvida, e eu comecei a ver histórias, todas aquelas histórias que você reuniu, e eu vi que era possível e não me arrependo nem um dia dessa decisão. Bruno, você falou que você está morando perto do empreendimento que a gente vai lançar agora. Mas eu quero estar aqui dando uma entrevista daqui a 1 ano. Eu quero ver você morando num Vitacom. Legal. Contando como é que foi a tua experiência. Combinado? Bacana. Desafio aceito. Inspiramos do carro. Quem sabe aí no imóvel. A experiência plena. Obrigado. Uma honra ouvir isso. Principalmente de você, irmão. Obrigado. Imagina. Obrigado.